Agora a gente vai falando da geração de 90 a 2000. Ele diz aqui que a geração de 90 a 2000 foi um golpe publicitário muito bem armado, né? Porque se colocaram como escritores da era do computador, da era digital, isso dá um ibope. Então, ele coloca aqui, ó, a coletânea de contos, organizada em 2001 pelo romancista Nelson de Oliveira, com o título Geração 90, Manuscritos de Computador. Eu acho isso aqui legal, porque vocês aqui, né, meus alunos queridos, sabem a importância de uma antologia que eu trabalhei com vocês, que é, por exemplo, a 26 Poetas Hoje. Né? Ela não é uma antologia, ela é considerada um marco da antologia, ela já é a compilação dos autores marginais, um trabalho mesmo de importância para compilar. Deixa eu ver, deixa eu fechar esse. Deixa eu fechar, pessoal, esse zap aqui, senão não tem aula. Aí fica bravo. Pronto. Então, ele vai... Essa coletânea eu acho super legal, né? Essa coletânea, porque ela vai... E você vê, ela é organizada em 2001, ela pega essa geração de 90. E ela vai... A principal característica, na verdade, foi... o Skollhammer faz uma crítica, né? Porque é como se fosse assim... Você segmentou os anos 90, né? Você segmentou os anos 90 nesses autores. Então, tanto o efeito positivo quanto o efeito negativo. E quem não era dessa coletânea não era dos anos 90, então fica uma situação... Ele comenta aqui, né? Embora seja uma geração que não se imagina como tal, observa o organizador da coletânea, já que a mera menção de geração 90 chega a causar asco. Ou seja, você se autodenominar de uma geração, não sei se é bom ou se é ruim. Né? Essa geração, eu tentei, eu já li isso aqui várias vezes, eu gosto muito da literatura contemporânea, né? Tentei encaixar isso aqui, mas é legal que o efeito da literatura dos anos 80 é mais forte, a venda, do que dos anos 90. É como se os anos 90 ele não tivesse repercutido tanto, porque os autores que fizeram sucesso dos anos 90 são autores que usaram muito dos anos 80. Você pega aqui, ó, Dalton Trevisan, que escreveu O Vampiro de Curitiba. Então, o Dalton Trevisan, o Vampiro de Curitiba, ele está na literatura de escolar, né? Ele está na literatura escolar. Se você pegar a apostila do Positivo, ele vai estar lá no segundo ano, né? No segundo ano e na verdade, no começo do terceiro ano, o apostila do Positivo, do Ângulo, esses materiais tem lá. Ele faz menção ao Vampiro de Curitiba. São contos excelentes. Mas tem alguns contos que são um pouquinho, né? Tem um conto para criança não, né? Para jovem, né? Fica a caráter de cada professor. Não que isso. O JJ Veiga, Máquina Extraviada, Murilo Rubião também muito bom. Eu tinha dito que o Rubem Fonseca ele fez sucesso, ele criou um personagem popular, o Mandrake, tá? Isso é legal, ele foi inteligente nesse ponto para materializar, né? Então ele tem Agosto virou série, então ele tem aquela comunicação com a mídia, né? Visual. E aí eu tinha citado para vocês aqui, só para vocês saberem, alguns autores dessa época, né? O Sérgio Santana, você viu, o Rubem Fonseca, pegando os mais conhecidos, né? Marcelino Freire também, tá? E aí eu vou explicar para vocês a característica mais importante dessa época aqui, que ele diz assim, ó, o traço que melhor caracteriza a literatura dessa última década de 90 foi o convívio entre a continuação de elementos específicos que teriam emergido nas décadas anteriores
e uma retomada inovadora de certas formas e temas da década de 70. Então, vamos lá. Por exemplo, podemos detectar a sobrevivência do realismo regionalista, desde a década de 30, um dos fundamentos da inclinação brasileira pelo realismo, em romances, por exemplo, da Raquel de Queiroz, né? Que são vistos aqui, por exemplo, o Memorial de Maria Moura, e que de 92, e que repercute, por exemplo, no Francisco Dantas, ó, em Os Desvalidos. Ele vai, então, assim, traduzindo isso para vocês para ficar mais claro, é como esse momento da década de 90, ele vai buscar lá nos anos 30 a prosa regionalista, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, que fez A Bagaceira é considerada uma das primeiras obras regionalistas, 29, né? Aí tem Raquel de Queiroz, o 15, Vidas Secas, né? José Lins do Rego, Menino de Engenho, que vocês conhecem, porque vocês até apresentaram trabalhos, é chamada geração de 30, de 45. Então, a década de 90, ela busca um pouco isso. Olha que interessante. Vem trazer essa narrativa realista lá de trás. Porque a galera gosta muito de... O Brasil gosta muito de realismo. O Brasil é apaixonado por realismo. Enquanto que a América do Sul caminhou um pouquinho pela literatura fantástica, a gente ficou muito aqui no realismo e no hiperrealismo, né? Ele até pega a citação do Maynard aqui, ó. A literatura regionalista é uma das vacas sagradas da literatura brasileira e precisa ser liquidada sem piedade, assim como mais tarde, antes de encerrar sua rápida carreira de romancista, dirige um ataque ácido contra os lugares comuns do nacionalismo e do ufanismo literário do romance contra o Brasil. Bem, de todo modo, o Maynard, que é um jornalista, escritor, não tem tanta relevância, mas comenta aqui, citado pelo Skollhammer, né, que a literatura regionalista realmente sempre foi. A gente pega aí dos anos 30, 40, 50, até 60, o regionalismo foi uma coisa muito forte no Brasil, né? Até Guimarães Rosa, aí no finalzinho que a gente trabalhou em 56, né, aquele capítulo do Pacto, tá? Não adianta que a gente é muito forte, tá? E uma outra característica da ficção do década de 90 é o que a gente chama de hibridismo literário. Isso aqui é bem interessante. Além, então, do regionalismo, que a gente está retomando lá de 30, há também o que ele vai chamar aqui de hibridismo literário. Quem quiser, né, anotar, que gera formas narrativas análogas às dos meios audiovisuais digitais, tais como escritas roteirizadas de Patrícia Mello, Marçal Aquino e Fernando Bonassi. Patrícia Mello e Marçal Aquino eu conheço muito bem, inclusive. Marçal Aquino, eu participei de uma mesa com ele, quando ele estava lançando o livro dele, Famílias Terrivelmente Felizes, né, aqui no Céu, inclusive, faz muitos anos. Obras bem... que dá para ser... Parece filme. Então, o Skollhammer colocou muito legal aqui essa coisa de escritas roteirizadas. E aí, a linguagem publicitária, né? E no diálogo direto com a fogueira brasileira, das vaidades midiáticas em talk show, tarará, tarará. A base aqui é o seguinte, a base, eu acho que ele foi feliz aqui, ó, essa questão de que você fazer uma literatura voltada realmente para a possibilidade de roteirizar. Tanto é que o Marçal Aquino, ele escreveu O Invasor, que virou filme, que virou série da Globo. E ele era roteirista da Globo de muitos produtos da Globo, né? Teve até uma série com o Murilo Benício, eu nunca assisti, mas tem uma série que o Marçal Aquino assistia, esse aqui, ó. Então, essa ideia aqui de um tipo de escrita roteirizada, você escreve pensando em fazer uma série, você escreve pensando em fazer um filme, é típico desse momento dos anos 90, 2000. Você pode ver, ó, o Xavier também aqui, ó, trabalhou como roteirista, diretor de TV, consultor de imagem. Isso também não faz lembrar um pouquinho, pessoal,
não sei se dá para a gente fazer essa analogia, eu acho que vocês daria para fazer. Essa literatura dos anos 90, de prosa, ser roteiro de cinema, de série, não é um pouco parecido também com a poesia da década de 70, do Torquato Neto, de outros caras, que virou tropicalismo? E a literatura dos anos 80, que as letras de música do rock nacional, por exemplo, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, né? Tem muito disso também, né? Um tipo de poesia que andou muito na letra da canção do rock nacional dos anos 80. Os anos 70, o tropicalismo. E nos anos 90, a prosa é roteiro, para ser feito filme, para ser feito tudo. Para ter feito série e tudo mais, tá? Aqui ele cita de novo Rubem Fonseca, mas tudo bem. Ele coloca que Rubem Fonseca soube dialogar muito bem, né, com o cinema, né, que o caso Morel, né, Lúcia McCarthy e tal. E aí ele vai falar uma coisa que eu já falei para vocês, pessoal. O recurso do pastiche e os clichês dos gêneros considerados menores. Então, é legal isso, porque eu venho falando do pastiche. Acho que a última aula eu falei um pouco mais do pastiche, né? Aquele caminho que se tem quando você recupera obras antigas e tenta atualizar para o tempo de hoje. Você faz uma recuperação de uma obra mais antiga ou temas antigos e recupera. É um pastiche, né? E eu falo bastante disso. E gêneros um pouco menores, né? Melodrama, pornografia, romance policial. Apesar que eu acho que o romance policial no Brasil e no mundo, ele já é praticamente um gênero, né? Eu não acho um gênero menor, não. Eu acho ele um gênero muito forte, muito consumido. Não sei se ele é um gênero menor, tá? Aí ele cita aqui o Sérgio Rodrigues, né? O Homem que Matou o Escritor, de 2000. E ele volta a falar do Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca acaba sendo um cara muito forte aqui. Então vamos avançar aqui um pouquinho para a gente andar um pouco. Ó, ele fala que continua com o Rubens Fonseca. Tem o Jô Soares, né, gente? O Jô, ele também entrou nessa linha aí dele, da Ana Miranda, né? Xangô de Baker Street, quer fazer história, recuperação histórica de fatos, com acréscimos ficcionais, né? Essa coisa arada toda. Mas o Rubem Fonseca está muito forte aqui. Porque o Rubem Fonseca ele tem essa coisa de você ter um sucesso editorial e de você fazer um romance típico dos anos 90, 2000, mais 90, de suspense, de policial, de certo modo, né? E ser televisivo, né? Muita coisa foi. Então você vê que o Skull Homer valoriza muito o Rubem Fonseca. Ele faz até uma análise aqui, ó, né? Só para vocês entenderem um pouquinho a linguagem do Rubem Fonseca. Ó. Me aproximei da Belinha, tirei a Walter do bolso e disparei na cabeça dela, bem na nuca, para ela morrer de maneira instantânea e sem dor. Depois cobri o corpo dela com o lençol e saí, fechando a porta da casa. Como é que alguém pode querer matar o pai ou a mãe? Então, é um típico narrativa. O Rubem Fonseca tem um conto legal, eu não vou lembrar o nome, que é de um pai de família que está em casa e tal, e ele gosta de sair com um carro e atropelar as pessoas. E é uma certa psicose que ele tem. Pessoal, a gente tem o Matador, da Patrícia Mello, foi um livro que fez muito sucesso, do maior problema aqui em Rondônia, né? Porque é uma obra que teve até processo, a universidade até indicou, foi um rolo aqui. Não sei exatamente o que aconteceu, mas é uma obra um pouco intensa. Ela já começa com a cena de sexo e tal, então ela tem uma intensidade, um hiperrealismo, né? O Matador da Patrícia
ela ficou, como diz aqui, ó, ela é uma fiel herdeira da prosa brutalista de Rubem Fonseca. A gente vai chamar aqui de prosa brutalista, né? Uma prosa chocante. Quem lê o Matador, até tenho ele aqui, quem lê o Matador vai sentir um pouquinho essa narrativa um pouco pesada, um pouco... Ela dá uma palavra exata que eu poderia dizer. Um incômodo, né? Ela tem um incômodo, tá? Ela até ele vai contar um pouquinho dessa obra Matador, né? O Michael, o jovem suburbano de São Paulo, que vira matador de aluguel e tal. E aí, é claro que ele vai... E aí ele vai explicar aqui que o Matador é uma obra romance de formação às avessas, né? Mostrando o processo de embrutecimento do homem, né? Começa a matar por acaso e tal, e vai embora. Essa obra, então, ela fez bastante sucesso, e ela aplicou, como ele diz aqui, alguma técnica diferente, né? Ela diz aqui que esse excesso de violência tem uma barreira ética, né? É algo que tem uma espécie de lógica própria, né? Mas eu vou contar tudo que de repente vocês querem ler. Seria bem legal, seria bem legal vocês lerem. Ele é um livro pequeno, tá? Ela diz aqui, ó, os personagens se esvaziam, né? Ou seja, seu conteúdo se dilui à medida que simplesmente termina por ser retratados, né? Eles são simplesmente simulacros da realidade, são arquetípicos que a gente chama, né? Ah, o matador é o matador, o vendedor da padaria é o vendedor, né? A mocinha que faz o estereótipo de patricinha, então vai trabalhando com esses estereótipos, né? Essa forma de narrar essa realidade embrutecida. O que mais? Bem, deixa eu evoluir aqui. Aquele continua do Patrícia Mello, então você vê. E aí, a gente cai aqui no Cidade de Deus, do Paulo Lins, de 97, porque a gente vai começar a ter uma nova realidade no romance brasileiro, que é o hiperrealismo. Esse caminho que a gente trouxe, esse romance do Paulo Lins, né? Que é essa coisa da realidade da favela, que é a realidade suburbana, é a realidade periférica, né? E a favela ela entra aqui como uma unidade, a favela ela entra como uma unidade, um campo estranho, né? Um campo estranho. Então é um campo estranho, né? É um dos primeiros romances que a gente começa a ver esse retrato da favela enquanto unidade temática do romance. Poxa, Cidade de Deus virou um filme, né? Fantástico e indicado ao Oscar por edição, né? Filme e edição. Então ele vai mostrar a história do Zé Pequeno, acho que vocês, né? História do Cabeleira, Bené e da história do Zé Pequeno, né? São 3 décadas, 60, 70 e 80. E eu acho que é legal isso, porque esse romance ele começa a trazer um pouco, né? Um universo que estava assim, uma cortina. A França faz muito isso, né? A França ela tem uma parte histórica, Paris, né? É assim. Você tem uma parte histórica, a parte central ali, onde está a elite, e o pobre ele é empurrado, né? Ele é empurrado em bairros, né? Em prédios e bairros, ele fica ali empurrado para lá. Então você fica mantendo ele ali quieto, né? As chamadas zona 1, zona 2, zona 51, que ficou famosa, porque dali que tinha muita marginalidade e tal. Então, ou protesto e tal. Então, mais ou menos o Brasil ele tinha, né? Essa região da favela ela era um quintal que ninguém tocava, tinha uma cortina, né? E aí a literatura se esgueirou e foi até lá, né? Ela foi até lá contar um pouco quem é esse povo, quem é, onde moram, onde vivem. E a gente vai ter aqui Capão Pecado, né? Cidade de Deus, Capão Pecado, Tropa de Elite. Então a gente vai ter obras nessa linha aí de mostrar isso, apesar que Tropa de Elite é um pouco diferente.